O milionário encontra duas meninas congelando na rua e recebe uma limusão surpresa. Era uma noite fria de inverno em São Paulo. A incerteza pairava no ar, enquanto Eduardo, um empresário milionário, atravessava uma rua movimentada, envolto em seus próprios pensamentos. O brilho das luzes neon refletia nos vidros dos edifícios, mas nada tinha o poder de aquecer seu coração, que se sentia tão gelado quanto a noite. Então, ao se aproximar de um canto escuro, seus olhos caíram sobre duas meninas encolhidas sob cobertores rasgados. Ana e Lívia, com rostos sujos e olhinhos aterrorizados, tremiam de frio, enquanto a realidade as tinha aprisionado em um ciclo de desespero. Um aperto no peito tomou conta de Eduardo. Ele hesitou. Devia seguir em frente ou parar. Os pensamentos se chocavam na sua mente como um vendaval. O homem que sempre controlou sua vida agora se via impotente diante daquela cena. As meninas sussurravam entre si, e ele conseguiu ouvir fragmentos de suas vidas. Meu pai, minha mãe, tudo envolto em segredos obscuros e anseios por um lar seguro. E quanto mais ouvia, mais uma conexão inexplicável surgia entre eles. Ele teve uma ideia que o fez estremecer. E se oferecesse ajuda? A visão de um sorriso nas faces delas poderia derreter o gelo que há tanto tempo o aprisionava. Mas o que isso significaria para ele? Arriscar tudo o que havia construído ou tornar-se a figura paterna que nunca teve? Enquanto Eduardo ponderava, a angústia se misturava com uma chama de esperança. Ele se abaixou lentamente e suas mãos tremeram ao estender um casaco. Quando, de repente, uma limusine preta apareceu do nada, parando abruptamente ao seu lado. O som do motor cortou o ar denso da noite, enviando um arrepio pela espinha de todos. Uma sombra do passado parecia agitar o futuro daquela noite. Ele reconheceu aquele carro, um eco de traumas e decisões não tomadas. O motorista olhou para ele, mas Eduardo não conseguia desviar o olhar do que estava à sua frente. As meninas, com os olhos cheios de expectativa, aguardavam uma resposta. O brilho daquela limusine contrastava com a realidade sombria das meninas, e Eduardo percebeu que eram dois mundos distintos colidindo em um mesmo espaço. As promessas de mudança e as dúvidas coroavam o ar. Ele se viu em uma encruzilhada e fez uma escolha. Vamos nos aquecer primeiro. As palavras saíram de sua boca sem pensar. E a reação de Ana e Lívia foi instantânea. Um lampejo de esperança iluminou seus rostos. Mas ao entrar na limusine, Eduardo sentiu que estava se envolvendo em uma teia complexa de segredos, enquanto sua própria dor ecoava nas histórias silenciosas das meninas. Bastava uma noite, um simples ato de compaixão e tudo poderia mudar. Aquela jornada estava apenas começando, mas uma pergunta o acompanhava. O que realmente o esperava do lado de fora dessa limusine e mais importante dentro de si mesmo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A limusine estava imersa em um silêncio opressor, enquanto Eduardo olhava, nos olhos esperançosos das meninas. O ar era pesado, quase como se um drama intempestivo estivesse prestes a se desenrolar. Antes que pudesse falar, o motorista, um homem robusto e com expressão severa, que permanecia calado até aquele momento, virou-se abruptamente e disse: Senhor Eduardo, precisamos ir, agora. Espere, gritou ele, surpreso. Não podemos deixar essas meninas aqui. As palavras saíram quase como um desespero.
A indignação crescia dentro dele. Mas o motorista apenas balançou a cabeça, os olhos frios como gelo. A mulher na frente, elegantemente vestida, girou a cabeça brevemente e sorriu. Mas Eduardo não viu conforto em seu olhar. Naquela fração de segundo, uma inquietação intensa começou a tomar conta dele. Ana e Lívia entraram na limusine, as faces iluminadas pela promessa de calor e segurança. Mas a atmosfera começou a mudar. Uma sirene ao longe interrompeu o breve momento de alívio. Eduardo observou, angustiado, as luzes azuis e vermelhas refletirem nas janelas. O motorista, visivelmente agitado agora, olhou de relance para a rua. Por um instante, tudo parecia um sonho. As meninas estavam tão felizes. Mas a realidade se impôs rápido. A sirene se aproximava, e Eduardo notou a mulher à frente se movimentar nervosamente. "Precisamos ir embora", disse ela com um tom cortante, quase desesperado. Eduardo percebeu então que a situação estava se deteriorando a cada segundo. "Por quê? O que está acontecendo?" O medo começou a invadir sua voz. Nesse momento, a mulher puxou um pequeno dispositivo semelhante a um celular e mostrou a tela para o motorista. Ele fez uma expressão que Eduardo nunca havia visto, uma mescla de raiva e pavor. "Eduardo, precisamos acelerar. Eles estão vindo atrás da gente." A urgência na voz dela era palpável. Mas por que eles? De onde essas crianças tinham vindo? Eles estavam fugindo de algo? Ou alguém? Um nó se formou na garganta de Eduardo. Ele olhou para as meninas, que agora pareciam mais assustadas do que aliviadas. Antes que pudesse questionar, um carro da polícia se posicionou ao lado da limusine. O som da sirene agora ensurdecedor. "Fique calado e não olhe para eles", gritou a mulher com um tom cortante. Eduardo se sentiu enjaulado, preso naquele momento. Seu coração batia descontroladamente. Ele estava começando a entender que havia algo mais profundo ali, algo que ele estava prestes a descobrir. O motorista, com uma expressão de resignação, apertou o pedal do acelerador e a limusine arrancou em alta velocidade. Naquele instante, uma das meninas, Lívia, se virou e segurou sua mão firmemente. "Senhor, nós precisamos sair daqui. É perigoso." A inocência dela se chocou com a gravidade da situação. O olhar apavorado de Lívia disparou alarmes na mente de Eduardo. Mas foi o que aconteceu a seguir que deixou todos em estado de choque. Um carro escuro avançou rapidamente em direção à limusine, batendo na lateral do veículo com uma violência que reverberou na estrutura de metal. Ele ouviu o grito surpreso da mulher à frente, enquanto a limusine derrapava. A última coisa que ouviu antes do caos total foi o estalo do vidro quebrando. Eduardo sentiu a adrenalina correr por suas veias. Mas, ao mesmo tempo, uma realização aterrorizante se apoderou dele. Ele não estava apenas oferecendo ajuda às meninas. Estava inconscientemente mergulhando em um mundo de perigos que nunca imaginou. E a pergunta grudou em sua mente, como um eco. O que realmente estava acontecendo com aquelas meninas e quem estava atrás delas? A limusine girava na estrada e a verdade estava prestes a ser revelada. Mas o que ele descobriria poderia mudar tudo. A limusine girava descontroladamente e Eduardo mal tinha tempo para processar o que estava acontecendo. O carro da polícia se aproximava e o som ensurdecedor das sirenes misturava-se ao medo palpável dentro do veículo. Ele olhou para as meninas, que agora estavam paralisadas, com os olhos arregalados, e viu a expressão de terror refletida em seus rostos inocentes. Então, foi quando tudo mudou. Em um movimento rápido, a mulher à frente puxou de novo o dispositivo e, com uma pressão súbita, fez algo inesperado. "Eduardo, você precisa saber. Elas não são quem você pensa." Sua voz tremia. Foi como se o tempo tivesse congelado. As palavras dela ecoaram no espaço pequeno da limusine, e um nó se formou na garganta de Eduardo. "Do que você está falando?" Ele tentou manter a calma, mas a cera derretida em seu estômago e o choque em seu coração estavam se expandindo.
Lívia e Ana a olhavam, confusas, e ele sentiu um aperto no peito. O que poderia ser tão impactante que mudaria tudo? A mulher respirou fundo, os olhos ansiosos. Elas estão fugindo de um passado. Elas não são apenas duas meninas perdidas. Elas são alvo. E você entrou na história sem saber. Eduardo a encarou, desorientado. O que você quer dizer com isso? Que tipo de alvo? O pânico cresceu. Ele viu Lívia apertar a mão de Ana, os olhos cheios de lágrimas, e o desespero naquelas meninas o atingiu como uma flecha. A mulher se virou completamente, e Eduardo viu o medo refletido naquelas feições elegantes, que agora pareciam reveladoras. Há uma razão para elas estarem na rua naquela noite. Uma razão terrível e sombria. Um segredo que não posso compartilhar agora, mas que pode nos colocar todos em grave perigo. Estamos correndo, Eduardo. Eles devem ter nos rastreado. O motorista urgiu, seu olhar torcido em uma mistura de medo e determinação. Eduardo conseguia ouvir o acelerador rugir, mas o futuro que se aproximava parecia ainda mais ameaçador do que o passado. A cada segundo que passava, a urgência na sala aumentava. Eduardo voltou seu olhar para as meninas e, de repente, tudo fez sentido. Elas não eram apenas vítimas de um destino cruel, mas estavam ligadas a algo muito maior, algo que ele nunca imaginou. O desesperado desejo de ajudá-las se tornou uma armadilha. Você não pode salvá-las, nem a si mesmo, disse a mulher, seu tom grave interrompendo os pensamentos de Eduardo. O que sabemos, Eduardo, é que todos os envolvidos, você, elas, nós, estamos em uma rede de mentiras que arruína vidas. E antes que ele pudesse questionar mais, o carro escuro novamente se lançou para o lado da limusine. Eduardo sentiu o impacto em seu corpo. Um movimento brusco fez com que a limusine derrapasse. Ele conseguiu ver um rosto familiar dentro do carro que o atacava. Era alguém que ele conhecia. Alguém que fazia parte do seu passado. O reconhecimento gelou seu sangue. O homem que sempre estivera ao seu redor, aquele que ele tinha considerado um mentor e amigo, agora era o responsável por toda aquela confusão. A traição havia se alastrado, e até suas melhores intenções estavam sendo enganadas. Eduardo, não confie nele, gritou a mulher, mas já era tarde. O carro da polícia, que era apenas um eco distante, agora se aproximava perigosamente. Enquanto o mundo ao redor dele se desmoronava, as meninas estavam apavoradas. Artes foram quebradas. Destinos se entrelaçavam em uma trama muito mais profunda. Uma pergunta ficou pairando no ar. Quem realmente era o inimigo? E quem ele podia confiar agora? A vida de Eduardo estava prestes a mudar para sempre, e o que ele faria a seguir poderia colocá-lo frente a frente com a verdade que havia temido por tanto tempo. A pergunta permanecia: até onde ele iria para salvá-las? E a que preços? A limusine girava descontroladamente, e Eduardo mal tinha tempo para processar o que estava acontecendo. O carro da polícia se aproximava e o som ensurdecedor das sirenes misturava-se ao medo palpável dentro do veículo. Ele olhou para as meninas, que agora estavam paralisadas, com os olhos arregalados, e viu a expressão de terror refletida em seus rostos inocentes. Mas antes que pudesse gritar ou protestar, a mulher à frente, com seu semblante pálido e olhos determinados, insistiu: Eduardo, precisamos sair agora! E foi nesse momento que tudo mudou. O impacto da limusine foi violento, como se o mundo ao redor tivesse desabado. O carro escuro avançou com força, colidindo de novo. O vidro se estilhaçou. Pura confusão dominou o espaço. Eduardo sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. Tudo parecia um pesadelo, mas tinha que agir. Quem são vocês? Eduardo gritou, olhando fixamente para a mulher. O medo retorcia sua garganta. Ele precisava de respostas, e rapidamente. Você não entende. Eles não estão apenas atrás das meninas, estão atrás de você também. A mulher olhou para ele completamente desnorteada.
Havia uma intensidade em seu olhar que Eduardo nunca notara antes. O carro da polícia estava cada vez mais próximo, as luzes piscando. Eduardo girou a cabeça e viu o motorista apertar o acelerador. Mas então, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão. O carro escuro que os perseguia tinha sido alvejado em cheio por um tiro, sinalizando o caos que estava prestes a se instaurar. Eduardo mal podia acreditar no que via. Ele se virou para as meninas. Ana e Lívia estavam aterrorizadas, as lágrimas escorrendo por seus rostos. Mas por quê? Eduardo estava em choque. O que estava acontecendo? Por que ele, um simples empresário, estava no meio desse pesadelo? Então, sem avisar, a mulher começou a rir. Um riso descontrolado, que soou tão fora de lugar que ele se assustou. Você ainda não entendeu. Eduardo, elas têm algo que todos querem. Algo que você não sabia. Assim que ela disse isso, Eduardo sentiu um nó se formar em seu estômago. Algo que eu não sabia? Ele repetiu, a confusão tomando conta dele. No instante seguinte, as luzes da polícia se aproximaram, mas a mulher não parou. Elas são mais do que você imagina. Elas são a chave para algo muito maior, algo que você está preso desde o começo. A mente de Eduardo girava. As meninas não eram meras vítimas, mas sim o centro de uma trama insana. O que seria tão valioso que colocaria suas vidas e as dele em risco? Uma sensação de traição o invadia, como se fosse um peão em um jogo que nem sequer compreendia. Então as palavras da mulher o atingiram com força. E você, Eduardo, sempre foi parte disso. Seu passado te condena. Um novo carro estava ao lado da limusine. Um carro luxuoso que Eduardo reconheceu. Não era apenas um cliente ou um amigo. Era seu irmão, Marco, aquele que ele pensara estar fora do país. Eduardo viu seu olhar e o pavor tomou conta dele. Marco estava armado e seus olhos refletiam raiva e vingança. Eu te avisei para ficar longe, irmão! Marco gritou, a fúria reverberando na voz. Você não devia ter se envolvido. Eduardo se sentiu dilacerado. O homem que admira e em quem confia agora era a fonte de todo. Aquele terror. O carro da polícia se deteve e a mulher continuava a gritar ordens. As palavras dela perdiam-se em meio ao barulho dos gritos e disparos. Ana e Lívia tremiam e ele percebeu que precisava escolher: defender as meninas e enfrentar seu irmão ou se colocar a favor do laço sanguíneo, abandonando a promessa de ajudá-las. Qual escolha levaria à sobrevivência? Qual decisão significaria a salvação ou a ruína definitiva? A linha entre amigos e inimigos começava a borrar, e no fundo, Eduardo sentia que sua vida nunca mais seria a mesma. O passado estava colidindo com o presente de forma explosiva, e a única certeza que tinha era de que uma verdade devastadora estava prestes a ser revelada. Ele respirou fundo e se preparou para o que viria. A última pergunta que ecoou em sua mente: até onde ele estava disposto a ir para proteger aquelas meninas? E quais segredos estava prestes a descobrir sobre si mesmo? A limusine girava descontroladamente e Eduardo mal tinha tempo para processar o que estava acontecendo. O carro da polícia se aproximava e o som ensurdecedor das sirenes misturava-se ao medo palpável dentro do veículo. Ele olhou para as meninas, que agora estavam paralisadas, com os olhos arregalados, e viu a expressão de terror refletida em seus rostos inocentes. Mas antes que pudesse gritar ou protestar, a mulher à frente, com seu semblante pálido e olhos determinados, insistiu: Eduardo, precisamos sair agora. Foi nesse momento que tudo mudou. O impacto da limusine foi violento, como se o mundo ao redor tivesse desabado. O carro escuro avançou com força, colidindo de novo. O vidro se estilhaçou. O caos dominou o espaço. Eduardo sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. Tudo parecia um pesadelo, mas tinha que agir. Quem são vocês? Eduardo gritou, olhando fixamente para a mulher. O medo retorcia sua garganta.
Ele precisava de respostas, e rapidamente. Você não entende. Eles não estão apenas atrás das meninas. Estão atrás de você também. A mulher olhou para ele, completamente desnorteada. Havia uma intensidade em seu olhar que Eduardo nunca notara antes. O carro da polícia estava cada vez mais próximo. As luzes piscando. Eduardo girou a cabeça e viu o motorista apertar o acelerador. Mas então, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão. O carro escuro que os perseguia tinha sido alvejado em cheio por um tiro, sinalizando o caos que estava prestes a se instaurar. Eduardo mal podia acreditar no que via. Ele se virou para as meninas. Ana e Lívia estavam aterrorizadas, as lágrimas escorrendo por seus rostos. Mas por quê? Eduardo estava em choque. O que estava acontecendo? Por que ele, um simples empresário, estava no meio desse pesadelo? Então, sem avisar, a mulher começou a rir. Um riso descontrolado que soou tão fora de lugar que ele se assustou. Você ainda não entendeu, Eduardo? Elas têm algo que todos querem, algo que você não sabia. Assim que ela disse isso, Eduardo sentiu um nó se formar em seu estômago. Algo que eu não sabia? Ele repetiu, a confusão tomando conta dele. No instante seguinte, as luzes da polícia se aproximaram. Mas a mulher não parou. Elas são mais do que você imagina. Elas são a chave para algo muito maior. Algo que você está preso desde o começo. A mente de Eduardo girava. As meninas não eram meras vítimas, mas sim o centro de uma trama insana. O que seria tão valioso que colocaria suas vidas e as dele em risco? Uma sensação de traição o invadia, como se fosse um peão em um jogo que nem sequer compreendia. As palavras da mulher o atingiram com força. E você, Eduardo, sempre foi parte disso. Seu passado te condena. Um novo carro estava ao lado da limusine. Um carro luxuoso que Eduardo reconheceu. Não era apenas um cliente ou um amigo. Era seu irmão, Marco, aquele que ele pensara estar fora do país. Eduardo viu seu olhar, e o pavor tomou conta dele. Marco estava armado, e seus olhos refletiam raiva e vingança. Eu te avisei para ficar longe. Irmão! Marco gritou, a fúria reverberando na voz. Você não devia ter se envolvido. Eduardo se sentiu dilacerado. O homem que admirava e em quem confiava agora era a fonte de todo aquele terror. O carro da polícia se deteve e a mulher continuava a gritar ordens. As palavras dela perdiam-se em meio ao barulho dos gritos e disparos. Ana e Lívia tremiam, e ele percebeu que precisava escolher, defender as meninas e enfrentar seu irmão ou se colocar a favor do laço sanguíneo, abandonando a promessa de ajudá-las. Qual escolha levaria à sobrevivência? Qual decisão significaria a salvação ou a ruína definitiva? Mas antes que ele pudesse tomar uma decisão, algo inesperado aconteceu. O carro de Marco, em um movimento brusco, girou e avançou para cima da limusine. Eduardo gritou, o coração na garganta. O impacto foi segundo. A lataria nem teve tempo de chiar antes de ser alcançada. E então, de dentro do carro oposto, um homem apareceu, apontando um revólver em direção à limusine. Pare! Não se mexam! Ele gritou. Eduardo não conseguia entender. Todas aquelas ameaças, toda aquela confusão, e ele agora estava no centro de um ataque. Então, como um soco no estômago, Eduardo viu o rosto do homem. Era seu pai. A traição o atingiu como uma descarga elétrica. Ele esteve ali o tempo todo, nas sombras, manipulando tudo. O choque fez seu sangue esfriar. O que estava fazendo naquele lugar? Por que estava caçando as meninas? Qual era o segredo que unia todos eles? Eduardo sentiu a realidade virar de cabeça para baixo. Ele não apenas se tornara parte de uma guerra, mas descobrira que o inimigo estava mais próximo do que nunca. Agora a verdade não era apenas um mistério a ser revelado, mas uma armadilha mortal. Ele estava preso entre a lealdade à família e a vontade de salvar as meninas que ele jurara proteger. Uma pergunta ecoava na sua mente. Quem ele realmente era e de quem poderia confiar agora? O jogo estava apenas começando, e as apostas nunca foram tão altas. Eduardo sentiu seu coração disparar ao reconhecer o homem armando na direção da limusine. Era seu pai.
A traição o atingiu como uma marretada. Ele mal conseguia respirar, a garganta apertada como se uma corda o estrangulasse. Marco, seu irmão, estava ali, em um carro que se alinhava perigosamente com o deles. O cenário, uma verdadeira guerra urbana, envolvia sirenes, pneus se arrastando no asfalto e gritos ecoando. Tudo se misturava em um turbilhão de caos. Pai! Eduardo gritou, sem saber se deveria buscar respostas ou se esconder. Mas antes que pudesse tomar qualquer atitude, seu pai deu um passo à frente, a arma posicionada como um aviso. Você não devia ter se metido nisso, Eduardo. A voz dele era um misto de raiva e desespero, como se a presença das meninas fosse uma ameaça direta ao que ele havia construído. O pânico começou a tomar conta de Eduardo. As meninas estavam atordoadas, agarrando-se a seus braços. O que você está fazendo? Por que está atrás delas? Eduardo perguntou. Sua voz embargada. A confusão dominava sua mente. Ele não conseguia acreditar que seu próprio pai, aquele que sempre dizia protegê-lo, era agora a origem de toda aquela ameaça. Você nem imagina o que está acontecendo, filho. O homem bufou. O olhar estava cheio de uma mistura de determinação e medo. Essas garotas, elas são uma fonte de informações e estão em perigo. Não tem ideia do que vão despertar. Eu não posso deixá-las livres. O olhar de Eduardo se fixou naquelas palavras, pesadas como chumbo. O que quer que fosse, ele ignorava completamente. Ana e Lívia, antes tão assustadas, agora estavam com uma centelha de coragem nos olhos. Senhor, precisamos ir. Eles vão nos pegar. A urgência na... Voz de Lívia fez a adrenalina correr mais rápido nas veias de Eduardo. Ele percebeu que não estavam apenas fugindo, mas que, de alguma forma, estavam envolvidas em algo muito maior. E então, como um relâmpago, a limusine foi atingida. Não um impacto qualquer, mas um impacto direto e repentino que lançou todos para frente. O vidro estourou e os estilhaços voaram como se a própria realidade estivesse se despedaçando. O motor do carro morreu. O mundo ficou em silêncio por um segundo. Um silêncio pesado e opressivo. Eduardo, tentando se recompor, olhou para o pai. O que você fez? A desilusão e a raiva estavam claras em seus olhos. Mas antes que qualquer palavra pudesse sair de seus lábios, um grito ecoou. Era Marco da janela do carro dele. Eduardo, fuja! Você não está a salvo aqui. Eduardo virou a cabeça para ver o que estava acontecendo. O carro da polícia já havia cercado a cena. E em um movimento súbito, alguém, disparou. Um tiro surdo ecoou pelo ar e o caos se instaurou novamente. Olhando para Lívia e Ana, ele já sabia que não havia mais para onde correr. As meninas estavam cercadas não apenas fisicamente, mas também pelos segredos que elas guardavam. E então algo chocante. Antes que pudesse entender, uma figura conhecida apareceu em meio à confusão. Sua mãe. Cale-se, todos vocês, ela gritou. A voz dela era comanda por uma autoridade que todos respeitavam. Eduardo ficou paralisado. O mundo virou ao contrário. Ele estava cercado por pessoas que pensou conhecer, pessoas que guardavam segredos tão profundos que diziam respeito não apenas à sua vida, mas também àquelas meninas. Calma e determinada, sua mãe se posicionou entre ele e o pai. Eduardo, não se deixe enganar, elas são a chave, e você precisa proteger essa chave. As palavras dela cortaram a tensão como uma faca. A confusão se intensificou. Eduardo estava sem palavras. O que estava acontecendo? O que isso significava? Seu passado, que parecia tão claro, agora era um emaranhado de mentiras e segredos, e tudo girava em torno de uma verdade que ele nem sabia que queria ou precisava. Por que, afinal, havia pessoas tão desesperadas para controlar aquelas meninas? A cena estagnou em um instante suspenso. As sirenes da polícia gritavam.
Os rostos de todos revelavam medo e determinação, e a miríade de emoções envolvia Eduardo. Ele nunca se sentira tão perdido, tão cercado por perigos e verdades escondidas. E a única pergunta que ecoava em sua mente era: até onde iria para salvar aquelas meninas? E mais importante, a si mesmo. O que a sua família realmente havia escondido? As respostas estavam mais próximas do que pensava, mas cada revelação parecia ser um novo custo. Eduardo sentia tensão no ar, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. Ele mal acreditava que seu pai estava ali, apontando uma arma para a limusine. O tempo parecia congelado, e a confusão tomou conta de sua mente. Por que você está fazendo isso? Ele quase gritou, a indignação cortando sua voz. Não era só um pai ameaçando o filho. Era um mundo de segredos explodindo em sua frente. A mãe estava entre eles, poeira e fumaça ao fundo como um cenário de filme. Ela olhava para o marido com os olhos cheios de algo que Eduardo não conseguia identificar. Medo, raiva ou talvez desilusão. Eduardo, ouça! Essas meninas estão em perigo, muito mais do que você pode imaginar. A voz dela tremulava, mas havia uma nota de urgência que o segurava, em vez de empurrá-lo para longe. Anne e Livy agarravam-se mais a ele, palpavelmente aterrorizadas. E então, enquanto o caos rodeava a limusine, um som estrondoso subitamente interrompeu tudo. Um carro do lado de fora disparou. A cena destruiu o momento pesado com um estrondo de metal, como se o mundo estivesse desabando sobre ele. A limusine estremeceu quando algo atingiu sua lateral. Mas não era uma bala. Não, era uma granada. O impacto foi brutal. A explosão lançou todos ao chão. E Eduardo sentiu a força do que acontecia ao seu redor. O vidro estilhaçou-se e ele gritou automaticamente pelas meninas, protegendo-as com seu corpo. O ar estava cheio de fumaça e gritos. Uma luz intensa ofuscou sua visão e naquele momento, Eduardo não conseguia pensar em mais nada além de proteger as meninas. Mas algo no ar começou a mudar. Ele escutou uma risada familiar, mas ao mesmo tempo distorcida. Quando a fumaça começou a dissipar, a visão dele esclareceu-se e uma figura surgiu entre os destroços, rindo. Era Carlos, o cara que sempre estivera por trás, aquele que parecia ter interesse em tudo o que ocorria na vida de Eduardo, agora em pé no meio do caos, como se estivesse em casa. Vocês todos acham que sabem o que está acontecendo, mas estão tão perdidos, ele gritou. A alegria em sua voz era grotesca. As meninas são mais do que você imagina. Você, na verdade, sempre esteve ao lado delas. Eu só tô aqui para garantir que você entenda o verdadeiro jogo. Eduardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O que tinha acabado de ouvir? O que Carlos estava insinuando? Uma onda de terror se abateu sobre ele. Será que seu passado não era apenas uma reviravolta entre criminosos e negócios obscuros, mas algo ainda mais intrincado? As meninas não eram apenas reféns ou vítimas. Elas eram parte de algo que ultrapassava tudo. Você tá falando de quê, Carlos? Eduardo conseguiu perguntar, sua voz trêmula. O que mais ainda não sabia? A verdade parecia se dissolver em mentiras insuportáveis. Será que toda a sua vida tinha sido uma mentira montada em torno daquele jogo? As coisas começaram a se desdobrar com intensidade. A mãe dele, que sempre tinha dado apoio e segurança, olhou para Carlos com uma expressão que Eduardo nunca tinha visto. Algo estranho estava acontecendo ali. Carlos, isso não é a hora. Não assim. É exatamente a hora, ele retrucou com desdém. E então, um movimento rápido tomou conta. Ele se virou para o pai e, na mesma fração de segundo, disparou. Eduardo ficou paralisado. A cena aconteceu em câmera lenta. O disparo, o olhar horrorizado de seu pai e o semblante triunfante de Carlos. Todo o ar escapou de seus pulmões. Um choque lhe atravessou a mente. A verdade crua e devastadora que rompeu nas entranhas. Carlos não era apenas um jogador. Ele era parte de um jogo muito mais profundo que envolvia sua família. O que mais ele não sabia? Mas agora não havia mais tempo para perguntas.
o passado, o presente, tudo se misturava em um espetáculo trágico. O olhar dos dois homens se encontram em um abismo de desilusão. Eduardo, enquanto tentava conectar os pontos, sentiu que todo o seu mundo estava prestes a desmoronar. Ele tinha que agir. Como ele poderia enfrentar esse novo pesadelo? O que seria daquelas meninas? A pergunta estava martelando em sua mente enquanto a fumaça dançava ao redor deles e a confusão tomava conta da cena. A linha entre aliados e inimigos desaparecia. A batalha estava apenas começando e ele se encontrava no meio dela, sem saber em quem confiar. Eduardo ficou paralisado, o olhar fixo em Carlos, que estava ali, rindo como se o mundo estivesse virando em um grande espetáculo. Um frio percorreu sua espinha. Ele não podia acreditar que tudo isso estava acontecendo na frente dos seus olhos. O que ele não sabia, e que mais Carlos estava escondendo. Seus pensamentos giravam como um redemoinho, e no fundo, ele sabia que precisava agir. Carlos, o que você está fazendo? Eduardo gritou, a voz embargada. A adrenalina corria nas veias dele, pulsando como um trovão. As meninas tremiam. A expressão de Lívia mudando rapidamente de assustada para algo que Eduardo não conseguia decifrar. Elas precisam de ajuda. Você está fazendo isso por quê? Os olhos de Carlos brilharam com malícia. Você realmente acha que elas estão aqui por acaso? Você tem a mínima ideia do que elas foram feitas? Ele gesticulou dramaticamente. Gestos amplos que deixavam claro que ele estava se divertindo com a situação. Nós estamos em um jogo, Eduardo. E você é uma peça-chave. Ou será que você não entende ainda? O coração de Eduardo parou. Uma peça-chave? Pra quê? Que jogo era esse? Ele olhou para sua mãe e seu pai, ambos com expressões de choque e raiva misturadas. Tudo parecia um pesadelo. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, um barulho alto estourou novamente, e a atmosfera mudou. Eduardo sentiu o chão tremer sob seus pés. O que estava acontecendo? E, em um piscar de olhos, tudo se transformou. Uma explosão estrondosa irrompeu, um rugido avassalador que fez a limusine estremecer. A fumaça tomou conta do ar, tornando a visão um emaranhado de sombras. O cheiro de fogo e metal queimado encheu as narinas. Eduardo caiu, seguro as meninas com força. Ele não sabia o que fazer. Um caos absoluto tomou conta da cena. Mas entre os gritos e a confusão, uma figura emergiu da fumaça. Alguém que Eduardo reconheceu imediatamente. Era sua avó. Ele a viu correndo em sua direção, os olhos brilhando com um misto de emoção e urgência. Eduardo, você precisa saber a verdade. As palavras dela saíram como um grito introdutório, sufocadas pela fumaça. Vovó, o que você está fazendo aqui? Ele não entendia. A situação era surreal. Ela não estava envolvida. Nunca. Mas a expressão dela falava mais alto do que qualquer palavra. Eu não tenho muito tempo. Ela estava ofegante, claramente apressada. Carlos é quem parece. Ele está armando uma cilada para você, para ela. E ela apontou para Lívia. Eduardo olhou para Lívia, que poderia arruinar tudo se caía em mãos erradas. A voz da avó soava como um sino de alerta. Você precisa confiar em mim, Eduardo. Essa família esconde segredos que podem destruir tudo. Eduardo ficou atordoado. Ele as conhecia desde que nasceu. Mas o que ela queria dizer? O que havia realmente acontecido? Naquele momento, todo o cenário parecia se desvanecer, como um sonho quebrado. Ele olhou para Carlos, que parecia fascinado com a cena. A percepção de que talvez tudo estivesse preparado, que ele sempre tivesse sido um peão em um jogo muito maior do que ele poderia imaginar. A ilusão de segurança foi despedaçada. O que você fez com elas? Eduardo gritou, a dor e a traição transbordando. Mas antes que pudesse discutir mais, uma nova explosão pegou todos de surpresa. O que é isso? O tremor os lançou ao chão. Na confusão, a mãe de Eduardo se aproximou, seu rosto pálido e confuso.
O que está acontecendo? Ela sussurrou. Mas antes que pudesse ouvir uma resposta, Carlos gritou. Agora, Eduardo, você vai ter que escolher, amigo. O que você vai fazer? E os ecos do tiro se espalharam pelo ar, enquanto o mundo ruía ao seu redor. Eduardo olhou para as meninas, a dúvida e o medo nas expressões inocentes. A pergunta ainda pulsava em sua mente. Quem ele realmente poderia confiar? O que mais não estava totalmente claro nessa intrincada teia de segredos? A vida como ele conhecia estava se desintegrando, e a única certeza que tinha era que tudo o que sabia estava prestes a mudar, talvez para sempre. Eduardo olhava para a mãe, que estava entre ele e o pai, a adrenalina pulsando em seu corpo. Carlos riu, um riso insensato e cheio de satisfação. Ele parecia no controle, como se tivesse manipulado cada movimento dos últimos dias. A confusão se intensificava à medida que a fumaça começava a se dissipar. Você não entende, Eduardo. As meninas são o futuro, e você é uma peça essencial. Carlos dizia, os olhos brilhando com uma frieza que gelava a espinha de Eduardo. O que ele queria dizer com futuro? O passado se misturava com o presente e tudo parecia um emaranhado terrível. Então, um estrondo abrumador cortou o ar, como se a realidade estivesse se rompendo. Eduardo se virou a tempo de ver uma figura familiar correndo em meio à fumaça. Era sua avó, com um olhar determinado e aterrorizado. Eduardo, você não pode permitir que eles levem as meninas. Sua voz era urgente e intensa, atravessando o caos. Vovó! Eduardo exclamou, completamente confuso. Por que você está aqui? O que você sabe? Ela se aproximou, os olhos fixos nele, como se pudesse sentir o peso da história. Carlos é uma ilusão. Ele não é quem tipos pensam que é. Ele quer usá-las, Eduardo. Elas têm uma chave que você não compreende. As palavras dela foram como um balde de água fria. O que ela queria dizer? O que mais estava escondido? Antes que pudesse processar, outra explosão estremeceu o chão. O caos se instalou novamente. A limusine estava cercada. As meninas estavam amedrontadas e ele sentiu a necessidade de protegê-las se intensificar. Mas Carlos não mostrava sinais de parar. Ele estava no controle da situação. Vocês precisam entender que eu não estou aqui para machucar, mas para preparar o caminho, ele gritou em meio ao barulho. Eduardo estava prestes a gritar de volta quando, de repente, uma das meninas, Lívia, começou a chorar. Senhor, por favor, estamos com medo. O que está acontecendo? A pureza de seu medo atingiu Eduardo em cheio. E então um novo choque. As palavras de sua avó reverberaram em sua mente. Eduardo, não confie em Carlos. Ele é seu irmão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Uma onda de confusão envolveu Eduardo. Ele olhou para Carlos, que agora tinha um olhar malicioso. Como poderia isso ser verdade? O irmão que ele achava que estava fora do país, agora diante dele, no meio dessa confusão, apontando para aquelas duas meninas como se fossem um prêmio. Não é verdade! Isso não pode ser! Eduardo gritou, a realidade virando um pesadelo. Todas as memórias que tinha de Carlos, suas risadas, os ensinamentos, tudo se desmoronando. Você acha que é só mais um jogo, Eduardo? Isso é mais existencial do que você imagina. No final, você terá que escolher, e eu sei qual será a sua escolha. Carlos assim falou, a confiança ressoando em sua voz. A tensão se espalhou como fogo em palha seca. Eduardo olhou para a mãe, então para o pai, os rostos deles completamente alarmados. No fundo, a pergunta o absortou. Quem realmente eram seus aliados? Quem estava jogando um jogo dueloso e quem estava apenas tentando proteger a vida dele e das meninas? Como se assimilasse tudo isso enquanto o tempo parecia parar, outra explosão abalou o ambiente. E Eduardo sentiu sua determinação crescer. Ele não poderia deixar que essa batalha acabasse ali. Ele precisava fazer a escolha certa. Mas uma nova pergunta se formou em sua mente. Como lutar contra um irmão que nunca teve a chance de conhecer?
O cenário se tornava mais denso e caótico, como um filme de terror se desenrolando diante de seus olhos. E enquanto Eduardo se preparava para a batalha, um grito ensurdecedor rompeu o ar. O que estaria prestes a acontecer? O futuro dele se tornaria uma arena de sombras e revelações. Mas ele estaria pronto para encarar essa guerra interna? E no fundo do coração, que segredos ainda estavam prestes a ser revelados? A luta pela verdade mal havia começado, e ela prometia ser brutal. Eduardo sentiu o coração acelerar, enquanto a fumaça começava a se dissipar, revelando um cenário de destruição ao seu redor. Ele olhou para Carlos, que ainda sorria, com aquele ar de vitória, como se estivesse no controle de tudo. As meninas estavam paradas ao seu lado, os olhos arregalados, cheios de medo e confusão. Vocês precisam entender, a luta não é contra elas. Mas, cale-se, Eduardo gritou, sua voz ecoando com uma força surpreendente. Você não vai machucar mais ninguém. Ele se virou para sua avó, que estava ainda mais próxima agora, com uma expressão de preocupação. Vovó, me ajuda, o que você sabe? Carlos riu, a risada soando mais como um rosnado. Você realmente acha que eles vão salvar você? Eles estão tão perdidos quanto você. Com um movimento rápido, ele desenhou uma arma e Eduardo sentiu o mundo girar. O tempo parecia desacelerar, e tudo o que ele conseguia pensar era em proteger as meninas. Eduardo, a mãe dele gritou, avançando como um escudo humano entre ele e Carlos. Não posso deixar que você tire a vida de alguém, não importa o quão ferido você esteja. A tensão era palpável, o silêncio carregado de promessas e medos ocultos. E então, tudo aconteceu de uma vez. Um som ensurdecedor cortou o ar, uma nova explosão. E Eduardo foi lançado para o lado. O impacto o deixou atordoado, mas ele se levantou, seus instintos o guiando para as meninas. Vamos sair daqui. Ele agarrou as mãos de Ana e Lívia, sentindo a mão tremedeira e a força delas. A luta estava apenas começando. Carlos estava à espreita, sua figura iluminada pelas luzes da polícia que se aproximavam. Mas Eduardo não daria ouvidos. Ele virou-se e começou a correr, puxando as meninas junto. O caos à sua volta se intensificava. Gritos e sirenes se misturando em uma sinfonia de desespero. Eduardo, eles vêm! Lívia gritou. E ao olhar para trás, ele viu Carlos se aproximando, a arma em punho. Mas Eduardo não olhou para trás. Ele sabia que precisava ser rápido. Finalmente chegaram a uma rua lateral, e Eduardo parou. Vamos para aquele beco, ele apontou, e elas correram atrás dele, as batidas de seus corações ecoando como um tambor de guerra por todo o caminho. No beco, Eduardo se virou para as meninas, ofegante. Vocês estão a salvo agora. Mas antes que pudesse terminar, ele ouviu vozes atrás deles. Carlos estava se aproximando, ensaiando suas palavras com um jeito frio e calculado. Eduardo, não precisa fazer isso. Junte-se a mim e nós podemos resolver tudo. A tentação na voz dele era inegável, mas o que Carlos não entendia era que Eduardo havia escolhido seu lado. Você não pode nos manter como reféns. Ele sentiu um nó na garganta. Nós não somos parte do seu jogo. Ana e Lívia estavam tremendo, e Eduardo sabia que era hora de fazer uma escolha definitiva. Ele não só lutava por elas, mas por um futuro que fizesse sentido. E assim, com os olhos firmes e determinados, ele gritou para Carlos: Eu não sou seu peão. Eu escolho salvar as meninas. E nesse instante de clareza, uma sirene da polícia brilhava mais forte do que nunca. A luz iluminou a escuridão do beco, e uma voz ressoou: Polícia! Não se movam! O mundo pareceu congelar enquanto Eduardo olhava para o ventre da luz, a esperança brotando em seu coração. Foi nesse momento que Carlos, percebendo que o jogo havia mudado, fez uma escolha e desapareceu na direção oposta, em meio à poluição da noite. Mas a sensação de alívio foi breve. Eduardo sabia que a batalha ainda não tinha acabado. Havia muitos segredos a descobrir. E um futuro incerto pela frente.
Enquanto as meninas eram acolhidas pelos policiais, Eduardo se sentiu sobrecarregado. Ele tinha salvado aquelas crianças, mas não sem perdas. Ele precisava de tempo para entender tudo o que estava envolvido. Ponderando sobre o que havia acontecido, ele se virou, buscando a imagem de sua avó. Mas ela não estava mais ali. O que teria acontecido? Uma nova onda de perguntas começou a surgir, e Eduardo percebeu que a verdadeira luta apenas começava. E enquanto a cena se desfazia, com a polícia tomando conta da situação, ele lembrou da conexão que tinha formado com Ana e Lívia. As palavras da sua avó ainda ressoavam na sua mente. Você precisa proteger a verdade. E, independentemente do que vinha a seguir, ele sabia que a missão dele estaria apenas começando. Mas antes de nós encerrarmos essa jornada, preciso pedir que você faça algo imediatamente. Se inscreva no nosso canal agora. Não fique de fora das próximas histórias, que vão te deixar na beirada da cadeira. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. E, por favor, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final chocante. Vamos interagir! E você não pode sair ainda. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Lembre-se, você pode clicar na próxima história emocionante aqui no final do vídeo. Não perca!